Bom, mais uma vez, ao agradecer ao doutor Ofir, ele mostrou ao mesmo tempo o papel importante que teve o Conselho Nacional de Justiça e o Supremo Tribunal Federal ao desencadear processos de mudança. Essa área é mais minha do que do direito, dos processos de mudança. Na verdade, nós temos para mudar uma sociedade complexa como a nossa, e diferenciada, que é uma federação, é muito difícil imaginar que essa mudança se dê de forma homogênea, que todos consensualmente estejam favoráveis à mudança. Não é assim. E o que aconteceu nesta área foi que certos, o que os americanos chamam de tipping points, foram tocados. Aqueles pontos que podem provocar, uma vez modificados, modificações sucessivas. É o que está acontecendo. O doutor Ofino descreveu aqui a necessidade urgente de que algumas mudanças já ocorridas ao nível de certas escalas, esferas da justiça, ocorram mais na base. Ele tem razão, mas é um processo de mudança. E a direção, me parece, que está correta de tudo que eu ouvi aqui. Como nós estamos já bastante avançados na hora, já devíamos ter encerrado há meia hora, eu pediria aos senhores, se houver realmente alguém que queira fazer um comentário indispensável, eu daria a palavra. Já vi que um, pelo menos, é indispensável, já tem a palavra. Ministra, meu nome é Rodrigo Dias, eu sou da Advocacia Geral da União. Como a senhora, eu sou pós-graduado em Washington, em Georgetown. E eu queria fazer uma pergunta com relação a tudo que a senhora falou sobre o processo. Nos Estados Unidos existe o processo de discovery, ou seja, uma privatização da fase instrutória do processo. E eu não vejo nada sendo falado disso no Brasil. A senhora acha que seria aplicável de alguma forma, por exemplo, a oitiva de testemunha ser feita fora do juízo ou pelas partes privadas? Eu vejo o nosso processo muito protetor nesse sentido, muito paternalista, desculpe. E isso, ao meu ver, seria excelente para a advocacia, porque geraria honorários a mais, porque passaria uma parte do trabalho do judiciário para a iniciativa privada, né, para o advogado, e eu vejo muito pouco isso discutido. Eu queria saber, como a senhora estuda muito isso, se a senhora alguma vez se debruçou sobre esse assunto e verificou sobre a possibilidade de trazer isso para o Brasil. Eu vejo com muita dificuldade, porque essa é uma das diferenças básicas entre os sistemas de civil law e common law. Joaquim Falcão, que está aqui, sabe disso melhor do que eu. Nós estamos habituados a ter o day in court para efeito de inquirição direta das testemunhas. Veja que nós temos enorme dificuldade até de vencer certas resistências, como, por exemplo, as oitivas à distância por via de teleconferência. Ainda há aqueles que exigem ou creem indispensável que haja o contato direto do juiz com o acusado ou a testemunha, olho no olho. E eu sempre digo que essa história de olho no olho é para namoro, presidente. Não necessariamente, a gente também não precisa ouvir pessoalmente, diretamente, fisicamente, perto da pessoa que vai falar em juízo. Eu creio que seria extremamente difícil nós adotarmos qualquer coisa nesse sentido. E a sua ponderação em relação à advocacia, eu acho que o doutor Ofir também não vai gostar, porque, claro que embora isso desloque para a classe dos advogados uma parte do trabalho judicial, também encarece o custo do processo. E isso não é bom para ninguém. Não é bom para os advogados, não é bom principalmente para a cidadania. Mais uma pergunta indispensável. Meu nome é Luiz Lousada, eu sou advogado, sou conselheiro do Conjur da Fiesp. E a minha pergunta vai, na verdade, junto com o tema da reunião de ontem do Conjur. Foi editada e está entrando em vigor a lei do agravo de instrumento para o processo do trabalho. E isso vem, a minha pergunta é, o medo a título de modernização, a título de agilidade no processo, lei casuística. Então agora, inclusive com o Conjur da Fiesp, chegou a consenso que é uma lei inconstitucional, para avisar a ministra. Só para avisar a senhora. Então já não posso me manifestar. Eu já estou avisando. Se já vão entrar com a DIN, eu já não... Não, mas então, a questão é a seguinte.
essa lei ela foi feita por iniciativa do TST para evitar que agravos de instrumento subissem para aquele tribunal. Ocorre que a lei não impede isso, porque a única pessoa que pode dizer se o agravo vai ser ou não julgado é o próprio TST. Então todos os tribunais vão continuar mandando, e ela força com que a parte deposite parte da condenação em agravo de instrumento, independente de qualquer situação, para que ela possa ter acesso ao judiciário. Isto é uma lei casuística para se evitar isso, fora a lenda que o Tribunal Superior do Trabalho tem uma determinação para os regionais que não é para subir recurso de revista, que seria o recurso especial. Diz a lenda que tem essa norma branca, né, em que pese tem muitas matérias. E sobre o argumento que 5% desses agravos na Justiça do Trabalho somente é que são providos. Nós estamos falando, na verdade, de uma média de 10 mil agravos por ano. Nos últimos 5 anos, é um volume razoável e que nós estamos deixando de atender. Sem justiça. Qual é a sua questão? A minha questão é o medo. Eu precisava falar disso. A questão é qual é. Não, desculpa, presidente, é que isso está me incomodando. Só advogado trabalhista me incomoda. Qual é a iniciativa do CNJ, qual é a iniciativa do Supremo com relação à modernização do judiciário para evitar uma legislação casuística que tire o acesso ao judiciário a título de modernidade? Está feita a pergunta. Tá bem. Eu acho que é relativamente fácil de responder sem me comprometer com a futura DIN que o nosso jovem bacharel está dizendo que vai ser interposta a DPF. Primeiro, o Supremo não toma iniciativas na área legislativa. Os poderes são autônomos e se o Legislativo quiser aprovar esta lei ou outra, ele vai fazê-lo soberanamente. E, em segundo lugar, nós temos uma série de decisões já e precedentes que podem servir aí para a sua pesquisa com relação à garantia de acesso à justiça. Quanto a isso, o Supremo Tribunal Federal tem sido absolutamente intransigente em não permitir que o acesso à justiça seja obstaculizado por medidas financeiras, medidas de depósito com relação a impedir. Mas eu não conheço a lei, eu não vi ainda a sua inicial, de modo que eu não me comprometo com a tese. Bom, a última é indispensável. A sua é mesmo indispensável? Absolutamente. Então fala. Está encerrada a sessão? Não, é mais do que isso. Porque quando conversamos, eu e Joaquim, sobre organizar este seminário, uma questão que ficava me buzinando e que acho que também buzinava na cabeça dele era a questão, aí eu sou leigo, não sou advogado, não milito na área, enfim, olho à distância. A pressão do CNJ estabelecendo metas e o desempenho dos tribunais de justiça nos estados, né? Alguns receptivos à ideia de metas, outros muito resistentes, alguns grandes tribunais de justiça se constituindo em obstáculos para o avanço da modernização. E acho que faz parte do controle social também ter uma noção mais clara do desempenho relativo desses tribunais. Falando em português muito claro, quer dizer, quem é que está respondendo bem ao desafio e quem está criando embaraço para que a modernização avance nesta instância, né? Acho que, certamente, o Dr. Fábio está numa posição talvez delicada para falar sobre essa matéria. Não. O senhor pode falar? Acho falar. Que o Dr. Ufir, como cliente, também pode dar a sua opinião. Dizer quem é que vai responder. A pergunta está feita. O senhor tem toda a razão. Tem toda a razão. Olha, eu acho que a questão de estabelecimento de metas, para quem trabalha com um pouquinho de gestão administrativa, ela é fundamental, porque é preciso motivar os seus servidores que tenham metas para executar suas tarefas. Isso é um fator de motivação. E eu creio que o resultado foi altamente positivo.
Desde que a ministra, me desculpe citar, nós fizemos aquele trabalho da conciliação, foi uma meta nacional que deu um resultado extraordinário. Agora, com o ministro Gilmar, foi feito em 2009 a meta 2 de se julgar os processos aforados até 2005. E que teve um resultado altamente positivo. É claro que nós encontramos alguns tribunais que, por falta de estrutura e até mesmo por falta de motivação, que é preciso que o administrador tenha esse feeling de motivar o seu juiz para dizer a ele, olha, qual é a nossa meta? Nós somos uma empresa. Qual é o resultado que a nossa empresa pode apresentar ao público? É o julgamento das demandas. Essa é a nossa tarefa. E isso foi conseguido. Teve tribunais que se aproximou muito de encerrar todos os processos de 2005. E revelou também uma outra situação, e falo aqui na presença do presidente da ordem, que muitas das dificuldades estavam com os advogados. Estavam com os advogados que, tipo de processo que dependia de iniciativa de advogado, vou dizer um tipo aqui que foi evidente, os processos de inventário, eles não se encerram em grande parte por falta de iniciativa da parte. Mas a motivação, a proposição de metas, em termos administrativos, é altamente positivo. É preciso que o judiciário esteja motivado. Sem motivação, nada acontece. Desculpe, eu ia falar outra coisa, mas não vou, não. Bom, eu creio que agora vamos encerrar nosso encontro agradecendo realmente a presença de todos, muito especialmente da ministra Ellen Grace, e quero simplesmente dizer o seguinte, da discussão tão viva, das opiniões aqui, acho que ficou claro que nós avançamos e que é um processo que está ainda em marcha, mas no bom sentido. Eu acho que é bom que a sociedade saiba que existe já um movimento de modificação do processo da assistência jurisdicional que é positivo, com todos os defeitos que possa ter, com todas as objeções que possa levantar, os óbitos que a ministra Ellen Grace, com propriedade, levantou sobre alguns pontos da lei, que podem ser discutidos e tudo mais, com a demanda do presidente da Ordem dos Advogados de que se olhe um pouco mais a situação de outras instâncias de decisão e tudo mais, e com o grito de alerta sobre a questão mais importante da ética, da justiça e tudo mais, que o nosso desembargador colocou, não há dúvida nenhuma que da reunião me fica a impressão muito forte de que demos passos grandes e que valeu a pena tudo que foi feito. Muitíssimo obrigado. Muito obrigada.